Graça e paz, irmãos, graça e paz, amigos, graça e paz, companheiros da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Sejam muito bem-vindos a mais um Boa Noite com Jesus, nosso programa de devocionais, que vai ao ar toda segunda, quarta e sexta, aqui no canal da Igreja, linkado na nossa página do Facebook. Antes da devocional, irmãos, eu quero convidá-los a estar participando das demais atividades da nossa igreja. Na parte online, todo domingo, nós temos tido também a Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a Carta do Apóstolo Paulo aos Gálatas. E nesse domingo agora será a nossa última aula. Também foi um estudo longo, onde fizemos todos os versículos. Te convido também a participar das atividades presenciais. Terça-feira, culto de oração. Domingo de manhã, às 9h30, temos culto público. E às 19h30 também culto público. Quinta-feira, 19h30, culto infantil para crianças até os 12 anos, aqueles menorzinhos ali abaixo dos 5. A gente pede que os pais acompanhem-os nesta atividade, tá bem? Então vamos à nossa devocional, vamos ao nosso Boa Noite com Jesus. Te convido a abrir a sua Bíblia na Carta do Apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, versículos de número 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Irmãos, a salvação que há em nós foi um dom, uma bênção, um presente dado por Deus. Você não conseguiu essa salvação porque você fez alguma coisa. Você não se esforçou de uma forma absurda para conseguir essa salvação. Deus olhou lá de cima e Deus decidiu te salvar. Deus decidiu me salvar. Deus decidiu salvar todos aqueles na história da humanidade que estarão na Jerusalém Celestial. Mas o apóstolo Paulo aqui ele traz algumas questões interessantes. Primeiramente, a vida cristã ela não pode ser sempre presa em uma outra pessoa que não seja Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala, olha, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, mas muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então o apóstolo Paulo está falando, olha, Gálatas, eu ensinei para vocês, vocês são bons crentes, vocês são pessoas obedientes a Deus, vocês são pessoas obedientes às orientações da liderança, mas como vocês sempre obedeceram na minha presença, obedeçam quando eu não estiver aí. Obedeçam muito mais agora, quando eu não estou aí. Façam certo, ó Filipenses, mesmo que eu não esteja vendo. O apóstolo Paulo, ele se preocupa com isso. E ao falar dos Gálatas, eu pensei aqui, eu citei Gálatas aqui de forma equivocada. Os Gálatas, na ausência de Paulo, não estavam obedecendo. Os Gálatas, na ausência de Paulo, deram ouvidos a todos os tipos de engano e pararam de desenvolver a salvação deles. Ele se preocupa que os filipenses não vão por esse mesmo caminho. E ele fala com eles o quê? Façam o correto, mesmo que eu não esteja aí. Desenvolvam, façam a salvação de vocês avançar. Cresçam em frutos do Espírito. Cresçam em conhecimento da palavra. Cresçam em oração. Cresçam em jejum. Cresçam em intimidade com Deus. Busquem crescimento, ó Filipenses, com temor e tremor. Com temor, que é aquele respeito, que é com aquele entendimento de quem é Deus, com aquele entendimento da grandeza dele. E com tremor, no sentido de, eu vou desenvolver isso, mas eu sei quem é esse Deus que eu estou seguindo. Eu temo esse Deus porque Ele é o Criador de todas as coisas e Ele tem poder para fazer todas as coisas. Mas eu tremo diante desse Deus porque eu sei que, apesar de tudo que Ele pode fazer, Ele me deu essa oportunidade de estar crescendo com Ele. E isso realmente é algo fantástico. Tema Deus, trema diante de Deus. E ele vai e continua. Versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. E aí parece meio paradoxal, parece meio contraditório essas duas falas do apóstolo. A primeira fala, desenvolvam a sua salvação, façam algo.
A segunda parte, porque é Deus que executa em vós tanto querer quanto realizar. O apóstolo Paulo está querendo dizer aqui o seguinte, irmãos. Tem uma parte da nossa vida cristã, a partir do momento que você realmente tem essa vida, a partir do momento que você nasce de novo, e o novo nascimento, a salvação é uma obra única e soberana de Deus, sem participação do homem. Mas tem uma parte que vem depois da redenção, que vem depois do novo nascimento, que é o processo de santificação. Então o apóstolo Paulo fala o seguinte: Deus efetuou o querer realizar, foi Deus que salvou vocês, e a vontade dele continua sendo soberana sobre a vida de vocês. Se vier perseguição, Deus é soberano. Se vier tempos bons, Deus é soberano. Se vier dificuldades familiares, Deus é soberano. Se vier dificuldades financeiras, Deus é soberano. Se vierem dificuldades de saúde, Deus é soberano. É Ele que efetua tanto o querer quanto o realizar na vida de vocês. Mas diante desse querer e desse realizar, e diante da obrigação de você, sem as muletas de outra pessoa, desenvolver a sua salvação, desenvolva. Faça a sua parte. Desenvolver a salvação é buscar um estilo de vida cada vez mais santo. E Deus vai te ajudar. Independente das coisas que aconteçam, Ele irá cumprir os bons propósitos dele na tua vida. É Ele quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar. E para que Deus faça o querer dele na sua vida, para que Deus realize o realizar dele na sua vida, muitas vezes Ele vai usar métodos que vão doer um pouquinho. Vai puxar um pouquinho, vai cortar um pouquinho, vai podar um pouquinho. Mas Ele está trabalhando, Ele está fazendo. E mesmo que a gente não entenda, a vontade dEle é boa para as nossas vidas. Esse pequeno texto do apóstolo Paulo tem muita coisa. Tem muitas questões aqui a serem pensadas. Primeiramente, obedeça a Deus. Obedeça às orientações bíblicas. Independente da presença do líder, independente da presença do pastor. Faça o certo, porque o certo é o certo. E o certo glorifica a Deus. Assim desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Faça isso, não com arrogância, mas entendendo quem é o glorioso Deus que te chamou para a vida eterna. Entenda que Deus está efetuando na sua vida o querer, o realizar dele. Deus está trabalhando na sua vida. Mesmo que as situações não sejam boas, mas Deus tem feito algo no teu viver para te moldar cada vez mais ao caráter de Cristo Jesus. E por fim, entenda que nesse processo em que você tenta ser cada vez mais santo e Deus está trabalhando na sua vida, a boa vontade dele está se cumprindo sobre você. Que sejamos como os filipenses, que obedeciam sem ninguém estar perto para mandar. Que sejamos como os filipenses, abertos às orientações da santa, eterna e imutável, perfeita, sem necessidade de atualizações, Palavra de Deus. Que não sejamos como os Gálatas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e que você tenha realmente uma boa noite com Jesus. Até o próximo encontro aqui no canal da Igreja Batista da Vila Teve. Tchau, tchau.